Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de convidar todos vocês a abrirem a palavra de Deus na carta ou no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos escreveu Mateus. No capítulo de número 22, nós vamos fazer a leitura dos 14 primeiros versículos, mas vamos nos deter nos versículos apenas de número 11, 12, 13 e 14. Essa semana é uma semana conhecida, é uma semana gloriosa, uma semana grandiosa, a Semana Santa. Semana onde somos convidados a nos lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor Jesus naquela cruz, em meu lugar e no seu lugar. Está sendo compartilhado pelas redes sociais, pelo grupo do WhatsApp Esperança que Vem do Céu e por outros meios da nossa igreja e de suas congregações. Textos diários para que nós alimentemos a nossa devoção nessa santa semana. O texto de hoje que nos foi entregue, um dos textos de hoje que nos foi entregue, foi o texto que está em Mateus, capítulo de número 22. E é o texto que vamos trabalhar alguns aspectos nesta noite, neste devocional, neste momento de devoção e de instrução pela palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus por intermédio do evangelista Mateus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas do caminho, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos fazer uma oração? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é gracioso. Obrigado porque em meio a tempos difíceis como nós temos vivido hoje, o Senhor Deus tem sido gracioso para com o teu povo e tem nos dado momentos de refrigério, momentos de renovação, momentos de força. E obrigado porque essa semana está aqui, Deus, semana onde podemos ter a nossa esperança firmada no Senhor, semana onde nós podemos nos lembrar mais uma vez de que a nossa fé é inabalável no Senhor, semana em que podemos ser convidados a mais uma vez ouvirmos a Tua Palavra, o Teu Evangelho e nos consagrarmos ao Senhor. Gostaria de clamar ao Senhor que, através desse vídeo, fale com os meus irmãos e com as minhas irmãs que, por um acaso, algum dia ou em algum momento, assistirem esse vídeo. Deus, fale ao nosso coração, fale ao meu coração, fale ao coração do Teu povo, que se reúne em suas casas, prontos para ouvirem a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, o texto começa nos contando uma parábola. O Senhor Jesus conta essa parábola para que nós sejamos edificados. E Ele conta essa parábola em uma clara conversa com os fariseus e os escribas. E os principais dos sacerdotes, como nos está dito no versículo de número 45.
E ele começa a contar essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que convidou e que celebrou as bodas do seu filho. É semelhante a um rei que resolve comemorar de forma grandiosa, de forma maravilhosa, as bodas do seu filho, o casamento do seu filho, uma festa abundante, uma festa grandiosa, uma festa sem precedentes. E este rei manda convidar os amigos, manda convidar aqueles que eram importantes, manda convidar aqueles que foram listados como os convidados das bodas. Mas estes não aceitaram os convites. Alguns destes resolveram ir para suas ocupações, cuidar do seu campo, cuidar do seu rebanho. Outros zombaram e mataram os seus mensageiros e aqueles que haviam levado aquele convite. O rei, ficando profundamente irado, profundamente angustiado e profundamente entristecido, enviou os outros mensageiros a convidar todos os homens de qualquer espécie, de todos os tipos, de todas as maneiras, para desfrutarem das bodas. Os novilhos já estavam mortos, a festa já estava pronta, seria comemorada as bodas do filho do rei de qualquer forma. O reino dos céus é semelhante a essa festa. Os homens são convidados para as bodas do Cordeiro. Entretanto, o versículo que nos está reservado nos diz que quando o rei chega naquele salão cheio de gente, com as pessoas prontas para desfrutar das bodas do Cordeiro, ele nota ali um homem que não estava vestido da maneira apropriada. Um homem que não estava com a sua veste correta, mas estava com o seu próprio trapo, mas estava com sua própria veste inadequada para tal comemoração. E ele pergunta a este homem: como você entrou aqui sem as vestes corretas? Como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E ele ficou mudo, porque não tinha resposta, porque não tinha justificativa. O rei então ordena que este homem seja amarrado e lançado para longe da grandiosa festa, e lançado para longe daquele banquete, para longe das bodas do seu filho. O reino dos céus é assim, meus irmãos. E a Semana Santa nos lembra mais uma vez disso. As nossas vestes não são apropriadas, não são as vestes corretas, não são as vestes nupciais de quem é permitido, de quem é próprio entrar nas bodas do Cordeiro. As nossas vestes são trapos de imundícia, e nós somos chamados a nos despirmos dos nossos trapos de imundícia e nos vestirmos do manto de justiça daqueles que, como diz em Apocalipse, estão cantando, estão festejando nas bodas do Cordeiro. Meus irmãos, não se enganem. As vestes que nós precisamos vestir não são as nossas, mas nos foram compradas, conquistadas e entregues pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Parece um pouco estranho nós olharmos para esse texto e percebermos que o rei, convidando homens indignos, convidando homens impuros, convidando homens de toda sorte, tenha eliminado um dos seus convidados, porque não estava com uma veste digna, sendo que ele era um homem digno. Meus irmãos, não é estranho para quem lê esse texto ou para quem ouviu essa parábola, porque era costumeiro no Antigo Oriente e até há muitos anos atrás, quando o rei chamasse pessoas para uma reunião, para uma audiência, enviasse também roupas apropriadas para que esse homem se vestisse e as portasse de forma digna. Então não é estranho imaginar que enquanto os convidados indignos do rei entravam pelos portões daquela festa, daquele banquete, os servos do rei, tirando de todo o tesouro do rei, lhes davam vestes apropriadas para as núpcias. Mas este homem disse não. Mas este homem preferiu ou achou que poderia estar
no meio das festas do grande rei, com as suas próprias vestes imundas e maltrapilhas. Olhando para as vestes que o rei estava lhe dando, preferiu as suas vestes imundas, preferiu os seus trapos. Mas, meus irmãos, não se enganem, aqueles que estão seguros na sua própria justiça, seguros na sua própria moral, seguros no seu próprio modo de agir, seguros na sua própria ética, na sua própria vida, pelos seus próprios prazeres, não entrarão nas bodas do Cordeiro. Como entrar, então? Como poder desfrutar das bodas do Cordeiro? Aqui uma combinação que é uma total renovação. E é uma renovação que nos é lembrada, nos é comunicada mais uma vez na Semana Santa. As vestes nos são dadas pelo ato de justiça que Deus fez por intermédio do seu Filho Jesus na cruz. Nos é atribuída e nos é dada. Mas ela não é sozinha. Ela por si só paga os nossos pecados, ela por si só nos faz justos, nos faz aptos a viver uma nova vida, mas essa nova vida não é uma vida envolta nos seus pecados, envolta na sua própria justiça, envolto na sua própria confiança, envolto numa esperança e numa prática que vem apenas dela, mas é uma vida renovada, é uma nova criação em Cristo Jesus. Por isso precisamos nos despir dos nossos trapos de imundícia, precisamos nos despir das nossas obras que têm um fim em si mesmas, precisamos nos despir dessas coisas todas e nos revestirmos de toda a justiça, conforme Paulo nos fala em Efésios. Meus irmãos, hoje, vestidos das roupas nupciais, vestidos das vestes apropriadas para entrarmos nas bodas do Cordeiro, fomos livres e libertos para cumprir as boas obras que nos estavam reservadas. As vestes nupciais nos foram dadas. Vivamos de acordo com elas, vivamos como convidados do Rei para desfrutarmos das bodas do seu Filho. A Semana Santa nos convida a refletirmos sobre isso. A Semana Santa nos convida a refletirmos sobre como temos nos portado nos dias de hoje, como um homem que está sem veste nupcial diante do Rei, como um homem que se apresenta constantemente diante de Deus com os seus próprios trapos, com a sua própria justiça, ou como homens que humildemente aceitam se tiram as suas vestes, se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, recebem dele a justiça, recebem dele a veste apropriada e vive como tal. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui não é que você é salvo pelas suas obras e que o sacrifício de Cristo não é eficiente e não é suficiente para te salvar e para me salvar, porque Ele é sim. E as nossas obras não são necessárias para que sejamos salvos, mas as nossas obras são necessárias porque fomos salvos. Por isso, nesses dias, não se esqueça que você foi convidado para desfrutar das bodas do Cordeiro. Não se esqueça que você é um desses convidados, um homem indigno, um homem impróprio, mas que lhe foi dado o convite celestial para as bodas, que lhe foi conquistado as vestes apropriadas. Ah, meu irmão, minha irmã, como essa semana enche o nosso coração de alegria, porque mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio desse desespero, mesmo no meio dessas incertezas, podemos festejar as bodas do Cordeiro. Podemos festejar que o nosso Deus, o grande Deus, deu o seu Filho para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos reconciliados com Ele, para que nós hoje
não estejamos vestidos da nossa imundícia e dos nossos trapos, mas apenas do sacrifício e das vestes de justiça conquistadas por nós. Feche seus olhos, quero orar por você. Grande Deus e eterno Pai, eu quero clamar ao Senhor Deus pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão em suas casas, por aqueles que precisam sair para o seu trabalho, para aqueles que têm dedicado e entregue a sua vida nesses dias. Ó Deus, cuida de todos os teus filhos e nos ajuda a desfrutarmos das bodas do Cordeiro nessa semana. Use essa semana, Deus, que nada tem de diferente, de especial em comparação às outras semanas, mas é uma semana que nós escolhemos para lembrarmos da Tua grandiosa obra em nossa vida. Usa dessa semana, Deus, para um renovo espiritual na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Enche-nos da Tua graça, enche-nos do Teu amor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, eu espero que o Senhor Deus tenha falado com vocês, como Ele tem falado comigo nesses dias. E eu espero que vocês transmitam a esperança, a alegria e a notícia de que a justiça de Deus nos foi dada por intermédio do Cristo que morreu. Deus te abençoe, em nome de Jesus.